Diz a Bíblia Sagrada que esse homem que estava trabalhando na 12ª junta de boi, Elias chega, lança a sua capa. Eliseu vai entender que Deus estava chamando para o seu ministério. Só que ele estava ainda debaixo da cobertura dos seus pais. Ele vai chegar até Elias e vai dizer: olha, primeiro, antes de eu seguir a ti, deixa eu me despedir dos meus pais e eu vou chegar a ti. Porque se tem algo que Deus gosta, é de crente que não quebra princípio. Eliseu entende que Deus tem um chamado, mas antes dele seguir Elias, ele precisa se despedir dos seus pais. Ele precisa comunicar aos seus pais. Nós vivemos uma geração que não consegue ser submissa, que não consegue respeitar liderança, que muitas vezes quer exercer um chamado de qualquer jeito, muitas vezes quer exercer um chamado de qualquer maneira. Mas Deus, ele não quebra princípio. Diz a Bíblia Sagrada que agora Eliseu segue, começa a seguir a Elias. Ele começa a servir a Elias, porque antes de Deus se levantar, ele vai te preparar. Tem pessoas que querem exercer o chamado, mas não querem ser preparados por Deus. Entenda algo, que nem o Filho do Homem, ele veio para ser servido, mas ele veio para servir. Entenda que evangelho não é ser reconhecido, não é ser famoso. Evangelho não é ser bajulado. Evangelho não é ser servido, mas é servir. E diz a Bíblia que agora Eliseu vai passar a andar com Elias, e ali ele vai lavar as mãos do seu Senhor, porque a honra só acontece quando nós aprendemos a honrar alguém. Primeiro, Eliseu está no preparo, e sabe por que ele é reconhecido como profeta? Não é por dons, mas porque é aquilo que ele fazia. Porque ele servia. Ele não é reconhecido pelos milagres que ele fez, mas ele é reconhecido como profeta, porque lavava as mãos do seu Senhor. E a Bíblia diz que vai chegar o dia em que Deus vai tomar Elias, e ele vai dizer: olha, Eliseu, fique aqui, pois está próximo de Deus me levar. Eliseu vai olhar e vai dizer: não, meu Senhor, aonde tu for, eu irei contigo. E a Bíblia diz que em certo momento eles vão atravessar o Jordão. Do outro lado estavam alguns alunos de profeta, e Eliseu não vai sair do pé de Elias. E diz a Bíblia no livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 2, no verso de número 12, que agora Elias vai olhar para Eliseu e vai dizer: peça o que tu queres. E a Bíblia diz que Eliseu vai dizer: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Eu quero porção dobrada que está sobre a tua história. A Bíblia diz que Eliseu vai olhar para Elias e vai dizer: dura coisa me pediste, mas se me ver subir, você vai receber. Sabe, o mal da minha geração é que não consegue ver Deus honrar alguém, é que não consegue ver Deus exaltar alguém, é que não consegue ver Deus abençoar alguém, que muitas vezes começa com ciúmes, que muitas vezes começa com contenda, que muitas vezes começa com fofoca. Mas Deus estava dizendo: enquanto você vê Elias subir, você também vai receber. Ele está dizendo: não perca o foco. A Bíblia diz que assim ele recebe. Quando ele recebe porção dobrada, ele não pura, ele não fala em línguas. Porque a unção é muito mais diferente do que um pulo. Porque às vezes tem gente que pula, rodopeia, mas não tem uma vida transformada. Alguém um dia falou: eu não vejo você pulando, eu não vejo você rodando. Mas quem disse que rodar e pular é sinônimo de carregar a presença de Deus? Eu também sou pentecostal, mas não adianta eu rodar aqui e em casa eu ser totalmente diferente. Não adianta eu rodar aqui em casa falar palavrão. Não adianta eu rodar aqui e no trabalho não ser referência.
Porque quem é cheio do Espírito Santo, há uma transformação no seu caráter. Quem é cheio do Espírito Santo, há uma transformação no seu jeito de falar. Quem é cheio do Espírito Santo é como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Deus está dizendo: eu quero te encher da minha presença para que você possa fazer a diferença. Deus está cansado de uma geração que roda aqui, mas lá dentro de casa fala mal do irmão, que roda aqui, mas dentro da casa não faz a diferença. Ele recebe. A Bíblia diz que ele começa o ministério, porque não tem como exercer ministério se não tiver presença. É por isso que Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro Deus enche, depois Deus envia. A Bíblia diz que agora Eliseu começa o seu ministério. Eliseu, homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, respeitado. E a Bíblia diz no capítulo 6, no seu verso de número 8 em diante, vai dizer: ora, a Síria estava em guerra contra Israel. E depois de reunir os seus conselheiros, disse: montaremos acampamento em tal lugar. A Bíblia diz que o rei agora da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. E a Bíblia diz que esse rei da Síria, ele conhecia os passos do rei de Israel. Ele conhecia os caminhos a qual o rei de Israel passava, a qual o rei de Israel frequentava. E a Bíblia diz que agora ele vai procurar montar uma armadilha. Ele vai preparar uma emboscada para o rei de Israel, pois ele queria capturar o rei de Israel. Ele queria matar o rei de Israel. E quem era o rei de Israel, pastor? A Bíblia diz que o rei de Israel da época é o rei Jorão, que era filho de Acabe. E a Bíblia diz que ele vai reinar por 10 anos em Samaria. E diz a Bíblia que ele vai fazer aquilo que desagradava a Deus. Mas o que me chama a atenção no texto é que esse homem, rei de Israel, era um homem ímpio, era um homem que não temia a Deus. Mas a história vai nos dizer que lá em Israel havia profeta, que lá em Israel havia um homem de Deus. E enquanto o rei da Síria estava tramando, preparando emboscada, Deus vai visitar o profeta durante a noite e vai revelar o plano do inimigo. E quando Deus revela o plano do adversário, ele vai mandar avisar ao rei de Israel: olha, não passe por tal lugar, porque em tal lugar há uma emboscada, tal lugar há algo preparado contra a tua vida. Mas eu vim ser boca de Deus para a vida de alguém. O inimigo pode até preparar laço, o inimigo pode até preparar emboscada, mas nessa noite o anjo do Senhor desceu nessa casa para te dizer que ele está dando livramento. Não já teria dando glória e levantado a mão para cima. Deus está dizendo: fica tranquilo, porque enquanto você está aqui me adorando, eu estou descendo nessa casa para te livrar. Eu estou descendo nessa casa para dar livramento para alguém. Fica tranquilo, porque enquanto o inimigo está pelejando, Deus está levantando alguém para dizer: eu ainda guardo, eu ainda livro, eu ainda protejo. Ele prepara a emboscada. Porque você pensa que o inferno ele age de qualquer jeito? Não. O inimigo das nossas almas, ele é estrategista. O inferno não é bagunçado não, irmãos. É nós que muitas vezes, algum crente que leva de qualquer jeito, mas o inferno é estrategista. A Bíblia diz, se eu me engano, em 1 Pedro, que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Ele é estrategista, ele observa. Ele espera o momento certo para atacar. A Bíblia diz que quando Jesus teve fome, o dia adversário, o inimigo se apresentou. O adversário, o rei da Síria, sabia o trajeto em que o rei de Israel passava. E ele vai preparar uma emboscada.
Mas eu amo a Bíblia Sagrada, porque mal sabia o inimigo que em Israel tinha um profeta. E o que é profeta, pastor? Ele recebe de Deus e entrega para o povo. E para ser profeta tem que ter comunhão com o céu. Para ter profeta tem que ter intimidade com Deus. Pastor, não estou entendendo. Enquanto o inimigo está preparando o laço, mas mal ele sabia que em Israel tinha alguém que tinha intimidade com o céu. É Deus dizendo: enquanto você tem intimidade com Ele, Ele dá livramento para a tua casa, Ele dá livramento para a tua família, Ele guarda os teus. Será que tem alguém para receber essa palavra? Deus está dizendo: enquanto tem alguém tendo relacionamento comigo, eu fecho a sepultura para guardar. Ele não sabia que em Samaria tinha alguém, em Israel tinha alguém que tinha intimidade com Deus. E a Bíblia diz que ele recebe, o profeta recebe de Deus e passa para o rei. O rei vai procurar investigar e vai descobrir que era verdade. E diz a Bíblia Sagrada vai dizer que não aconteceu uma vez, não aconteceu duas, não aconteceu três, aconteceu várias vezes. Várias vezes Deus dando livramento, várias vezes Deus guardando. Tem livramento que Deus nos dá que nem a gente imagina. Verdade. O que me chama a atenção é que esse homem, esse rei não temia o Senhor. Mas olha a bondade de Deus para aquele homem. E deixa eu profetizar sobre a tua vida. Quem sabe tem alguém da tua casa que não teme o Senhor. Quem sabe tem alguém do meio da família que não teme ao Senhor. Mas enquanto você estiver posicionado diante da presença do Senhor, Deus está dizendo: eu ainda dou livramento, eu ainda guardo por amor de ti, eu ainda livro. Tudo já estava preparado, a emboscada já estava feita, mas o Senhor é aquele que entra na frente, o Senhor é aquele que chega primeiro para que possa guardar, para que possa livrar por amor de você. A Bíblia diz que várias vezes, e Deus livrando. O que me chama a atenção é que esse rei, ele ouve aquilo que sai do profeta, aquilo que o profeta manda ele falar. E coisa boa porque ele ouve. Porque o mal de muitas pessoas é que não dá ouvido à voz de Deus. Mas esse rei, mesmo não temendo a Deus, ele ouve quieto, porque ele sabe que Eliseu é um homem de Deus e ele vai receber livramento. Ao ponto do rei ele se desesperar, ele reunir os seus conselheiros, e ele vai dizer: não é possível, no nosso meio deve ter algum que esteja aliado ao rei de Israel, porque tudo aquilo que eu tramo, eu planejo, arquiteto tudo, mas não está dando certo. O que acontece? Que o rei consegue receber o livramento. No nosso meio deve ter algum X9, deve ter alguém que esteja aliançado com o rei de Israel. Só que alguém vai se levantar e vai dizer: o problema não é esse, rei. O problema é que lá tem profeta. O problema é que lá tem homem de Deus. O problema é que lá tem mulher de Deus. E enquanto tiver homem de Deus e mulher de Deus, os planos do inimigo serão frustrados. Então, eu vou dizer mais uma vez: enquanto tiver mulher de Deus, homem de Deus, os planos do inimigo serão frustrados. Os planos do inimigo não vão prevalecer contra a tua vida. Eu lembro que uma certa feita, enquanto eu pastoreava aqui em Pirassununga, alguém me ligou e falou: pastor, vem aqui em casa porque o pé de guerra está muito grande. Eu cheguei lá, aquele alvoroço, aquela briga, e ali eu tentei conversar, não deu certo. Falei: vamos orar. E quando nós começamos a orar, o diabo se manifestou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Já estava tudo preparado. Hoje eu ia matar ele. Já estava tudo esquematizado, mas o que você está fazendo aqui? O inferno ficou furioso, sabe por quê? Porque através da minha pessoa Deus deu livramento. O diabo estava dizendo: já está tudo preparado. Hoje seria o dia que eu ia matar ele.
Hoje eu cheguei o dia que eu ia destruir com ele. Ele já estava pegando a moto para ir embora. E o diabo falou: hoje eu ia fazer com que o caminhão passasse pela cabeça dele. Mas porque Deus levou ali, Deus deu livramento. Essa é a importância de nós estarmos posicionados. Essa é a importância de nós termos comunhão com Deus. Porque enquanto nós temos comunhão com o céu, o Senhor Ele nos guarda, o Senhor Ele nos livra. Sabe por que o diabo te odeia? É porque através da tua vida o Senhor dá livramento. Através da tua vida os projetos dele não prevalecem sobre a vida de alguém. Oh meu Deus! Tem um profeta lá. Esse é o problema. E a Bíblia diz que o rei vai dizer: aonde está esse profeta? Alguém vai dizer: lá em Dotã. O rei vai dizer: pois bem, manda o exército pegar, capturar esse profeta. Como dizendo: eu preciso tirar esse profeta de cena, para que o propósito, para que aquilo que eu tenho contra Israel venha a ser concluído. E a Bíblia diz que durante a noite, enquanto Eliseu estava descansando, a Bíblia diz que o inimigo vai preparar um cerco em volta da sua casa, porque o inimigo sabia aonde Eliseu morava, o inimigo sabia aonde Eliseu estava. E durante a noite, enquanto Eliseu está descansando, a Bíblia vai nos dizer que o inimigo vai cercar a sua casa. E muitas vezes, quando nós estamos descansando, o inferno continua trabalhando. Mas eu vim aqui para te dizer: o inferno pode até se levantar, o inferno pode até planejar, o inferno pode até querer se levantar contra a tua vida, mas o Senhor me trouxe nessa noite para dizer para alguém: fica tranquilo, porque maior é aquele que está conosco. Fica tranquilo, porque enquanto você descansa, o Senhor também trabalha em favor da tua vida. Enquanto o inimigo está preparando o cerco, Deus está dando ordem aos anjos dele nessa noite. Está dizendo: desça lá, porque é meu servo, é minha serva. E o inimigo não vai tocar naquilo que é meu, o inimigo não vai tocar naquilo que eu tenho para a tua vida. Deus acabou de me dizer ao meu coração, para dizer para algumas pessoas aqui: pode aquietar a tua alma, pode descansar o teu coração, porque a tua família é de Deus, a tua casa é de Deus, os teus projetos é de Deus. E Deus está dizendo: ainda que o inferno se levante para tocar, eu sou Deus nessa noite que desço para dar livramento, para dar livramento, para dar livramento. Não recebe essa palavra. Deus está dizendo: eu estou guardando, eu estou livrando, eu estou protegendo. Ainda que se levante o inferno, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Nessa noite Deus está dizendo: dê um brado para o Satanás ouvir: a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, o meu ministério é do Senhor. Pode se levantar o inferno, pode se levantar quem quiser, mas o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Assim diz o Senhor dos exércitos para a vida de alguém. Pastor, prova, a Bíblia diz que o diabo vai dizer para Deus: tu não colocaste uma cerca em volta de Jó, em volta da família de Jó, em volta de tudo aquilo que Jó possuía. É Deus dizendo: nessa noite eu estou brindando a casa de alguém. Eu estou sentindo a graça de Deus para liberar. Deus está dizendo: diga ao meu povo que tem anjos ao redor dessa igreja. Deus me trouxe aqui com uma palavra profética. Há anjos subindo e há anjos descendo nessa noite. Eu não sei se alguém crê no mundo espiritual, mas Deus está dizendo e está bradando ao meu coração: diga para essa igreja que o inimigo não vai prevalecer. O inimigo não vai prevalecer, porque aquele que nos prometeu é maior do que aquele que está com o mundo. Pode se levantar quem quiser, mas aquele que te fez promessa, ele é fiel. Deus está dizendo: descansa, pode dormir em paz, pode ficar tranquilo, porque eu estou no controle, eu estou na direção. E ainda que o inimigo se levante para querer fazer borracha, para
que do livramento. Eliseu está dormindo, o cerco está em volta, só que Eliseu não estava sozinho. Eliseu não estava sozinho. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O meu Deus manda dizer: eu estou cercando esse lugar com anjos. Eu estou cercando esse lugar com meu anjo. Há anjos de Deus passeando nessa igreja. Há anjos de Deus passeando nesse lugar. E o meu Deus fala ao meu coração: libera para minha serva que eu sou Deus que guardo, que eu sou Deus que livro. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: descansa o teu coração, aquieta a tua alma, porque nessa peleja tu não terás que pelejar. Eu sou Deus que som do teu coração, eu sou Deus que conhece a tua alma, e eu te trouxe aqui para te dizer: nessa noite eu estou dando ordem aos meus anjos, e os meus anjos estão cercando esse lugar. Os meus anjos estão guardando a tua casa, guardando a tua família, porque o teu projeto é de Deus, e aquele que começou a obra nesse lugar, ele é fiel para terminar. E para saber que eu sou Deus que falo contigo, a minha presença desce sobre esse lugar, a minha graça desce sobre esse lugar, a minha virtude desce sobre esse lugar. Será que tem alguém que veio para adorar nessa noite? Será que tem alguém que veio para glorificar essa noite? Então manda glória para Jesus de Nazaré, manda glória para Jesus de Nazaré. Ele está aqui. O inimigo pode se levantar. Deus está brindando essa família. Eu vou continuar a pregar, mas vem aqui. Glória a Deus. Vem aqui, missionária, vem aqui. Pastor, vem aqui, os filhos. Em nome de Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu não vim brincar não, irmãos. Eu não vim brincar não. Dá as mãos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz um círculo aí, se coloca de pé, igreja. Será que tem alguém na fiação? Será que tem alguém ligado juntamente comigo? Levante as tuas mãos para esse lugar. Levante as tuas mãos para a vida deles, porque Deus está dizendo: eu estou brindando essa casa, eu estou brindando essa família. O diabo pensou que ia se andar, o diabo pensou que ia bagunçar, mas o Senhor dos Exércitos manda dizer: fica tranquilo, porque eu estou descendo nessa noite para dizer: hoje eu guardo, hoje eu livro, hoje eu protejo. Ah, se tivesse mais alguém na fiação, eu preciso de pessoas que estão na mesma fiação, que vem aqui comigo. Nós vamos orar por essa casa, nós vamos orar por essa família. Vem aqui, missionária, vem aqui em nome de Jesus, evangelista, em nome de Jesus Cristo. Eu já vou concluir a mensagem, mas o Senhor está dizendo: hoje eu estou guardando, hoje eu estou livrando, hoje eu estou protegendo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai visitando, ó Pai querido, essa família, vai anulando, ó Pai querido, todo o projeto do adversário, Pai, tudo aquilo, Pai querido, o inimigo tentou se andar sobre essa casa, sobre essa família. Joga por terra, Espírito Santo, joga por terra, ó Pai querido, vai abençoando, Pai, os projetos, vai abençoando, Pai, porque eu creio que grande é a obra que o Senhor tem para realizar sobre essa família, e que nessa noite todo projeto do adversário, todo projeto do inimigo, todo projeto das trevas venha ser lançado por terra. Coloca anjos com a espada de fogo na porta dessa casa. Brinda, Senhor, esse casamento, brinda, Senhor, essa família, em nome de Jesus. E na vitória, entra com a providência, entra com renovo e fortalece o teu povo, fortalece a tua serva, fortalece o teu filho, fortalece Espírito Santo, e dá renovo, 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 dá renovo. Recebe, 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 recebe,
Recebe, igreja. Recebe. Eu vim para dar lugar nessa noite. Se você vem para ficar de boca fechada, fica. Mas quem quer receber, recebe aquilo que o Senhor está liberando sobre esse lugar. Ele está dizendo: hoje eu guardo, hoje eu livro, hoje eu protejo. Assim diz o Senhor dos exércitos, em nome de Jesus Cristo. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu finalizo. De manhã, Geazi vai acordar e vai ver um grande exército do inimigo e vai se desesperar. Pela manhã, só que a Bíblia diz que o profeta Eliseu acorda e Geazi vai dizer: ah, meu Senhor, o que será de nós? Como dizendo: para que você foi se meter numa guerra que não é sua? Aleluia. Para que você foi querer ajudar o rei? Agora o inimigo está vindo contra você. Porque toda vez que nós se colocamos na brecha para fazer a vontade do querer de Deus, se prepara, porque o inimigo vai se levantar. É por isso que tem muitos pastores por aí que já não ora mais por libertação, que já não quer mais pregar guerras dos outros. Sabe por quê? Porque vem retaliação, irmãos. Eu sei a guerra que é. Essa semana me levaram para orar num lugar, uma guerra muito grande. Eliseu está dizendo: meu Senhor, o que será de nós? Só que Eliseu vai dizer: fica tranquilo, porque nós não estamos sozinhos. Eu vim para dizer: você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa guerra. Há uma presença de Deus sobre esse lugar. Há uma graça de Deus sobre esse lugar. Deus está dizendo: você não está sozinho. A Bíblia diz que o profeta vai orar, meu Deus, e vai orar e vai dizer: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia diz que Geazi vai ver carruagens e anjos em volta de Eliseu. A Bíblia diz que agora Eliseu vai orar novamente, porque tudo que Eliseu está fazendo é a base de oração. Eu não consigo entender pessoas que se diz profeta, homem e mulher de Deus, mas não ora. Eliseu está fazendo tudo debaixo da oração. E ele vai orar dizendo: Senhor, segue o inimigo, para que ele não nos veja. Porque a oração ainda segue o inimigo. A oração faz com que o inimigo não nos veja. Porque quando nós oramos, nós se aproximamos mais de Deus. E conforme nós se aproximamos mais de Deus, o brilho do Espírito Santo, a presença de Deus vai nos enchendo. Aí o inimigo não consegue nos olhar. Por quê? Porque é um brilho diferente na nossa vida. É por isso que às vezes tem pessoas que não conseguem ficar próximo de nós. Às vezes você fala: não fiz nada para fulano. Por que fulano não consegue? Por quê? Por causa do brilho, por causa da presença. A Bíblia diz que agora Deus vai cegar os inimigos. Eliseu vai dizer: olha, aquele que vocês estão procurando não está aqui, mas venha que eu vou guiar vocês. E eu finalizo para o fim para a gente orar. E a Bíblia diz que eles vão levar, Eliseu vai levar eles para uma cidade chamada Samaria. Em Samaria Eliseu vai olhar e vai dizer: Senhor, abre os olhos dele novamente. Os olhos deles vão ser abertos. É nesse momento que o rei de Israel, o homem perverso, o homem que não temia Deus, vai chegar diante de Eliseu e vai dizer: Eliseu, devemos matá-los? Vamos judiar deles? Só que quem é cheio do Espírito Santo, ele entende o momento certo, que é para usar armas, e o momento que não é. A Bíblia diz que Eliseu vai olhar para aquele homem, para aquele rei, e vai dizer: não, você não vai matar ninguém. Você costuma matar quem a tua lança, quem o teu escudo não capturou? Pelo contrário, você vai fazer a diferença, porque tem batalhas que nós vamos vencer fazendo a diferença. O inimigo quer que você use a lança, o inimigo quer que você use escudo,
O inimigo quer que você use espada, mas Deus está dizendo: eu quero que você faça a diferença. O Espírito Santo está dizendo: você não vai vencer com escudo, você não vai vencer com lança, mas você vai vencer essa batalha fazendo a diferença. Como assim? Eliseu vai olhar para eles e vai dizer: não, você vai fazer a diferença. Você vai dar pão e você vai dar água, e você vai saciar a sede e a fome desses homens. Mas espera lá, esses homens estavam procurando nos matar, esses homens estavam procurando nos prejudicar, e você está mandando dar pão e dar água. Eu imagino Eliseu dizendo: sim, porque quando Deus está no negócio não é do jeito que nós queremos. Quando Deus está no negócio não é na força do nosso braço. Quando Deus está no negócio não é do jeito que nós queremos. Tem batalhas na nossa vida que você vai vencer fazendo a diferença. Tem batalhas na sua vida que você não vai vencer discutindo, você não vai vencer batendo boca, mas você vai fazer a diferença. E pastor, o que significa pão na minha Bíblia? Pão na Bíblia significa a palavra. Sabe como Jesus venceu o diabo no meio do deserto? Foi através da palavra. E Deus está dizendo: tem batalhas que você vai vencer fazendo a diferença. Tem batalhas que você vai vencer o teu inimigo, não é com a força do teu braço, mas é através da palavra de Deus. E o que significa água, pastor? Água significa Espírito Santo. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem batalhas que você vai vencer usando a minha palavra e tendo a sabedoria do meu Espírito. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai te dar sabedoria para vencer essa peleja. O inimigo quer que você lute com a força do teu braço, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não, não é do teu jeito, é sendo guiado pelo meu Espírito, é usando a minha palavra que você vai vencer essa peleja, que você vai vencer esse mal, que você vai vencer o inimigo. Aleluia! Dê pão, dê água. Saciar quem está querendo me prejudicar? Sim. A Bíblia diz que nós amarmos quem nos ama é fácil. Quero ver amar quem nos odeia. Você vai vencer essa peleja fazendo diferença. Eu finalizo para a gente lá. Dando pão e dando água. Pão é o Espírito, a palavra. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Água é o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós não somos guiados pela força do nosso braço. Às vezes você quer fazer do teu jeito, às vezes você quer tirar satisfação, e o Espírito Santo vem e fala: não, fica, não é do teu jeito. Davi vai lutar contra Golias e vai dizer: tu vem comigo com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória! Ele não precisou da ferramenta de Saul, mas ele está dizendo: quem vai pelejar contra mim, contra ti é o Senhor. Eu estou indo na direção dele. Aleluia! E quando nós estamos na direção de Deus, não tem como as coisas dar errado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te dando sabedoria para que você possa guerrear as guerras, para que você possa guerrear as lutas, para que você possa guerrear as batalhas a qual há de vir sobre a tua vida. Aleluia. Tem muito crente perdendo a guerra por falta de sabedoria. Às vezes o diabo te cutuca, aí tem gente que vai lá tirar satisfação, perdeu a bênção, porque tudo que o inimigo quer é que você age desse jeito. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, prova, pastor, Pedro, antes do Espírito Santo, tirou a espada da bainha e cortou a orelha de Malco. E Pedro, cheio do Espírito Santo, enquanto alguém está zombando lá de fora, ele se levanta e fala: não, isso daqui é poder de Deus. Olha a diferença. Olha a diferença de quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Às vezes alguém da tua casa não se converteu porque você às vezes não tem a sabedoria de lidar. Às vezes você quer agir com as forças do seu braço. Não, é desse jeito, é dessa maneira. E Deus está dizendo: não é por força nem por violência, é pela minha sabedoria. Aleluia. E eu finalizo. A Bíblia diz que eles se alimentam e vão embora. E se você prestar atenção no texto, o verso 23 vai dizer que por causa disso, o inimigo decidiu não atacar mais Israel por um tempo, por causa da diferença. Porque talvez se ele matasse aqueles soldados ali, poderia ocasionar uma coisa bem maior. Mas quando nós temos sabedoria do Espírito Santo, nós não precisamos de agir com a força do nosso braço. Aleluia. Às vezes tem coisas que podem ser evitadas através da sabedoria. Aí a gente quer tirar a boca, aí aquilo que era um negocinho assim,
se torna. Por quê? Porque nós não tivemos a sabedoria. Mas para ter a sabedoria, o que eu preciso? Ter pão e ter água. Sabe o mal da minha geração? É que não quer mais carregar pão e água. Pastor, não estou entendendo. É que já não quer mais carregar a palavra. E já não quer mais carregar o Espírito. Sabe o mal da minha geração? É que nós estamos mais carnais do que espiritual. O rei era carnal e ele queria matar. Mas quem é espiritual está dizendo alimenta. Quem é espiritual está dizendo, não, hoje não é dia de morte. Nós vamos fazer a diferença. Nós não vamos matar eles, não. Nós vamos ser a diferença. E a Bíblia diz que ele venceu a guerra. Tem guerras que você vai vencer fazendo a diferença. Se coloca sobre os seus pés. Glória a Deus. Jesus está dizendo, é na diferença que você vai vencer essa guerra. Aleluia. Às vezes a gente tem que parar de discutir, de bater boca. É tudo que o diabo quer. A Bíblia diz que Penina afrontava Ana, mas Ana se calava. Porque às vezes tem afronta. E às vezes tem gente que fala, eu sou crente, mas não sou bobo não. Não, é que você não é convertido. É que você não carrega o Espírito Santo ainda. Porque quando nós temos a presença de Deus, Deus ele nos guia. Eliseu falou, não vai matar. Porque às vezes as pessoas do mundo, elas nos dão conselho. E muitas vezes a Bíblia diz, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não segue o conselho do ímpio. Nós precisamos seguir esse conselho aqui. Aí a Bíblia diz que a guerra cessou. Qual é a guerra que você está passando? Ela vai se cessar hoje. Deus vai te dar sabedoria para vencer essa peleja. Deus vai te dar sabedoria para você vencer essa guerra. Deus vai te dar sabedoria no falar. Deus vai te dar sabedoria. Porque Jesus disse para os discípulos, olha, quando você estiver diante de um tribunal, não se preocupe com o que vão falar. Não se preocupe com o que vão dizer. Até 5 e pouco eu não sabia o que eu ia pregar. Eu falei, Jesus, o que eu vou pregar? Me dá a palavra. Eu falei, até chegar lá, Jesus vai me dar a palavra. E a gente às vezes fica preocupado com o que vão falar. E a gente se esquece que não é nós, é o Espírito Santo. Nós só estamos um instrumento. Lógico que nós devemos comer do rolo, mas quem fala ainda é Deus. Quem direciona ainda é Deus. Jesus não fica preocupado não com o que iam falar, com o que iam de dizer, porque o Espírito Santo capacitará vocês. O Espírito Santo quer capacitar pessoas aqui. Nós precisamos deixar de ser carnais e começar a ser mais espirituais. Nós precisamos de usar armas carnais e começar a usar armas espirituais, porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é sim contra principados e potestade. Deus me trouxe aqui para te dizer que nessa noite Ele está capacitando alguém, que nessa noite Ele vai dar sabedoria para alguém para vencer a guerra, que nessa noite Ele vai te dar estratégia para vencer. Quem sabe o diabo está usando alguém para tentar te paralisar, quem sabe o diabo está usando alguém para tentar te afligir, mas o Senhor está te dando sabedoria nessa noite, o Senhor está te dando visão nessa noite, o Senhor está abrindo os teus olhos espirituais nessa noite. Você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa peleja, fazendo a diferença. O inimigo vai ter que recuar, o inimigo vai ter que parar de vir contra a tua vida, porque o Senhor está dando sabedoria, o Senhor está dando discernimento para a sua igreja. Receba em nome de Jesus discernimento, sabedoria, estratégia para guerrear. O Senhor dará estratégia para você vencer as pelejas, para você vencer as batalhas. Tem guerras que Deus vai falar, pode ir, mas tem guerras que Deus vai falar, vai dizer não. É fazendo a diferença, é fazendo a diferença que você vai vencer essa peleja. Eu quero orar por você. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Coloca aquele louvor, mas quando eu falar, você coloca pela tua voz, Senhor. Feche os teus olhos. O Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus. Onde tiver uma obra contrária, não ora não, só se conecta com Deus.
Houve uma guerra espiritual. Eu estava ali no canto, estava sentindo. Eu tomei tanta seta aqui do meu lado da minha cabeça. Falei, Jesus, tem misericórdia. Mas eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! E esse demônio não vai aguentar. Oh, glória! Ele vai bater em retirada agora. Porque não é por força. Mas eu vim na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há anjos sobre esse lugar. Em nome de Jesus. O Senhor vai te dar estratégia. Aonde tiver uma obra, aonde tiver um mal, o Senhor começa a quebrar agora toda a corrente. Toda a corrente. Aonde tiver um espírito escondido, em nome de Jesus Cristo, dá o teu grito de derrota agora. Tu perdeu dessa casa. Tu perdeu dessa família. Em nome de Jesus, todo mal que tem trabalhado na vida sentimental, que tem tatuado na vida financeira, agora eu te dou uma ordem do mundo espiritual. Para fora. Para fora. Pega todo o teu mal. Aonde tiver uma obra de macumbaria, aonde tiver uma obra de feitiçaria agora, aonde tiver alguém que comeu algo consagrado, essa pessoa vai vomitar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Porque eu não vim aqui brincar, eu vim aqui para dar lugar nessa noite. E todo mal que está escondido, todo mal que está escondido sobre essa vida, você vai soltar agora. 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 Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Todo projeto do adversário. Em nome de Jesus. Que todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para mim, abaixa um pouquinho. Quem sabe você entrou aqui, e às vezes até mesmo no momento do culto, ou no momento da oração, você começou a passar mal. Quem sabe você entrou aqui passando guerra espiritual. Quem sabe o diabo está atacando a tua mente. O Senhor quer quebrar cadeias hoje. Quem sabe você entrou aqui falando, pastor, eu entrei aqui tão desanimado. Eu entrei aqui com vontade de parar. Mas eu entendi que não é na minha força, mas é na força daquele que chamou. Então pessoas aqui pensando em parar e desanimar. Mas nessa noite o Senhor vai trazer renovo. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite o Senhor vai trazer milagre. E outra, se alguém estiver enfermo, com alguma enfermidade, sai do teu lugar e vem aqui. Em nome de Jesus, porque eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. No culto de Jesus tinha milagre e tinha libertação, irmãos. No culto de Jesus tinha. Eu ainda creio no mover do Espírito Santo. É por isso que o diabo bate tanto. É de antes que o diabo luta tanto. Mas o Senhor, Ele vai operar. Te ouvir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Prospeço. Mas não livra-me. Toda tua coragem. Toda ação. Em nome de Jesus Cristo. Profetizo saúde. Profetizo libertação. Quebra as cadeias. Dá vitória. Deus quebra toda maldição. Repreenda todo mal agora. Da planta do pé ao alto da cabeça. Em nome de Jesus. Deus abençoe a casa. Abençoe a vida. Joga por terra toda a palavra de maldição. Receba o milagre agora. Receba o milagre. Receba o milagre agora. Você vai ser da Você vai ser da recebe todos os seus atua, se eu não te... Ele está aqui.